ela deseja ardentemente no seu coração receber o que Deus quer falar. Então, quando Deus vai falar à igreja, né, através da sua palavra, eu e você, nós devemos estar muito atentos, porque Deus quer falar com você. Amém? E Deus quer falar com você nesta noite. Eu não ouvi um amém. Está fraco, hein, gente? Deus quer falar com você. Amém. Deus quer falar com você nessa noite. Agora melhorou. Você deve ficar feliz, falar, Deus vai falar comigo, porque a palavra de Deus é vida. Não há ninguém como o Senhor, né? E Ele quer falar com você. E isso daqui não é apenas porque eu estou querendo te animar, não. Deus quer falar com você mesmo. Amém? Ainda está muito fraco, né? Amém. Como é que vai fazer, né, com esse povo para falar mais animado, né? Amém. Glória a Deus, o Senhor vai falar. Então vamos orar. Se você quiser permanecer sentado, não tem problema. Querido Pai, eu sei que o Senhor está presente. O Senhor é um Deus amoroso, Deus de poder, um Deus que quer nos conduzir, um Deus que quer nos abençoar. E o Senhor tem uma porção para as nossas vidas nesta noite. Colocamos a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, este recinto. Cada palavra que o Senhor possa estar trazendo, nós queremos trazê-la para o nosso coração, que a vontade do Senhor seja feita. Senhor, Espírito Santo, move aqui, prepara, abre o nosso entendimento. Senhor, toma, Senhor, leva cativa as nossas mentes, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui renovados, determinados, cheios da Tua graça, do Teu poder, da direção do Senhor, da plenitude do Teu Espírito Santo, para louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos dando graças a Ti, e dizendo amém, que a vontade do Senhor seja feita. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu queria que a mesa colocasse o tema da mensagem aqui no painel, e à medida que a gente vai dando os textos, você vai acompanhar, mas quero fazer uma introdução, né, para aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. O tema da mensagem é Talmidim. Talmidim, por isso que eu estou pedindo para pôr lá, para você falar assim, mas que negócio é esse, né? Talmidim é o nome da mensagem, é o tema da mensagem de hoje. Eu quero dar um pano de fundo, um contexto histórico, né, para que você entenda o que Deus quer falar com você. Talmidim, esta palavra, ela está ligada àquilo que Deus quer trazer para o coração dos seus filhos como discípulos, né? Talmidim é uma pessoa que segue, que tem um lead, é Talmidim mesmo a palavra, do jeito que eu estou pronunciando para você, Talmidim. Então ele segue um rabino, né? Era o discípulo que seguia um rabino, né? Que queria ser instruído por um rabino, queria ser discipulado, né? Então, no contexto judaico, vocês sabem que a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, ela fala sobre inculcar as palavras, o ensino de Deus no coração dos filhos. E a cultura judaica tinha como muito forte preservar o ensino da palavra, da Torá, aos filhos, e principalmente para os meninos. Eles eram levados para o templo, um lugar chamado Bet Talmud. Bet Talmud significa casa de aprender, lugar de aprender, casa de aprender. Então, com 10 anos de idade, os meninos eram levados para
a Bet Talmud, a casa de aprender. Então, ali eles aprendiam a palavra, né? E eles aprendiam, decoravam, né? E tinham memorizado a Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios, né? Eles tinham aprendido. E aos 14 anos de idade, eles iam com 10 anos, e aos 14 anos de idade, alguns deles, se não a maioria, eles tinham aprendido, memorizado toda a Torá, e alguns tinham memorizado todo os 39 livros da Bíblia, para você ter uma ideia como era forte esse ensino, como era dedicado e como eles tinham zelo por isso. Memorizar todo o Velho Testamento. As crianças memorizavam. Essas crianças eram um objetivo que eles tinham na vida, uma paixão que eles tinham na vida, o anseio do coração deles era ser um rabino também. Então, eles estavam ali, né, todos os dias, né, na Bet Talmud, na casa de ensino, né, no lugar de aprender, na casa de aprender, aprendendo as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz: inculca as crianças, né, o caminho que eles devem andar, inculcarás a palavra no coração deles. Então, a tradição judaica, irmãos, eles faziam isso porque eles tinham um amor muito grande pelo Deus de Israel. Eles aprenderam o caminho de Deus, o que Deus fez, né? Aprendiam tudo que Deus tinha feito e estava fazendo, como Deus amava o seu povo. Então, a paixão deles, o objetivo deles ali era realmente sair dali preparados, né? Estarem prontos para ser um rabino. Aos 14 anos, então, ali eles eram dispensados para irem para suas casas. E depois dos 14 anos, alguns, aqueles que eram mais apaixonados, mais determinados, eles procuravam o rabino e diziam assim: eu quero ser um talmidim. Né? Eu quero ser um talmidim, ou seja, eu quero ser um discípulo teu. Você pode ser o meu discipulador, você pode ser o meu orientador, você pode ser aquele que vai me ensinar a ser um rabino, me preparar para ser um rabino, porque a coisa mais importante para eles, a figura mais importante, o ser humano mais importante naquele contexto era um rabino. Então, ser um rabino era um orgulho, era assim uma coisa muito importante para eles. E só poderia ser um rabino aqueles meninos que destacassem, né, naquele período, quando chegasse aos 14 anos, né, aqueles que mais se destacaram, que tinha na sua vida aquele dom, aquele desejo, aquela preparação, que destacaram os melhores dos melhores. Então imagina vocês quando essas crianças eram dispensadas para voltar para casa, para viver com seus pais, aprender suas profissões, serem pescadores, né? Ser um lavrador, trabalhar com madeira, carpinteiro, e nas profissões que os seus pais tinham. Era uma decepção para elas, porque elas não tinham sido escolhidas para estar com o rabino. Elas até desejaram, mas... Então, quando esse menino, aos 14 anos, procurava um rabino e dizia: eu posso aprender com você, você pode ser meu mestre. O rabino ia conversar com ele, ia ver se ele realmente podia ser um talmidim. E para isso ele fazia várias perguntas para esse menino, e checava todo o conhecimento, o seu dom, o seu talento, o seu amor, a sua paixão
pelas coisas e se ele estava preparado. E só era preparado alguns, aqueles que eram os melhores dos melhores, aqueles que tinham um dom natural, que realmente eram apaixonados e tinham o desejo realmente de ser e estava realmente preparado para isso. Então ele passava por uma sabatina pelo rabino, e o rabino examinava se realmente ele tinha condição, senão ele voltava para casa também. Não, você não pode ser um talmidim, então você vai voltar para casa do seu pai. Então era uma decepção, né, porque eles tinham que seguir a profissão dos pais, mas, mesmo assim, eles eram pessoas que tinham memorizado toda a palavra, toda a Torá e todo o Velho Testamento. Eles memorizavam. Que coisa linda, né, irmãos? A gente vê o amor que o povo judeu, ele tem pela palavra, pela Torá. Você sabe que naquela época, estava no começo ainda a questão a dificuldade não tinha como gráfica que nós temos hoje. Então, a Torá ficava, cada sinagoga tinha uma Torá. Tinha ali o livro sagrado. Eles colocavam no armário, dentro da sinagoga, e o ensinamento da Torá era passado verbalmente, né, para as crianças que estavam ali, ansiando ser um rabino. E eles iam passando verbalmente, e de vez em quando eles podiam pegar a Torá, olhar a Torá, mas eles recebiam isso, né? Não é a facilidade que você tem, como hoje você tem a Bíblia na mão, mas eles não tinham isso, e eles memorizavam a Torá. E eles tinham esse anseio no coração, e guardavam a palavra de Deus no seu coração. Então, quando alguém realmente se destacava, o rabino percebia que este jovem, ele tinha capacidade para estar preparado realmente, tinha esse dom, tinha esse chamado para ser esse rabino, que era o melhor dos melhores. Era raro alguém ter tudo aquilo, porque aquele menino teria que ter a capacidade que tinha aquele rabino. Tinha que ter a capacidade de fazer o que o rabino fazia, de treinar como ele treinava, e de ser alguém realmente preparado para preparado para discutir, para debater, para conversar com as pessoas, para responder à altura. Tinha que ser realmente um preparo muito grande. Então, quando ele percebia que esse menino tinha esse preparo, então esse menino não voltava mais para casa, ele ia ficar com o rabino, né? E ele ia seguir o rabino. Todos os dias ele ia estar com o rabino. Então, onde o rabino ia, ele ia junto. E o rabino usava as sandálias, né? E naquela época, as ruas, as estradas de terra, onde o rabino ia, o menino atrás, né? E a sandália jogando pó para trás, né? No menino, porque ele ia seguir de cabeça baixa atrás do rabino, e aquele pó de tarde, você imagina como é que estava o menino, né? Todo empoeirado. Mas aonde ele seguia os passos do rabino, aonde o rabino ia, ele ia. Então, porque ele queria estar perto, ele queria aprender, ele queria ser um rabino. Ele queria receber tudo aquilo que o rabino tinha, ele queria receber. Então ele ficava, depois dos 14 anos, aqueles que eram escolhidos, até os 30 anos de idade. Todos os dias com o rabino, aprendendo tudo, né? Recebendo tudo que o rabino ensinava, como o rabino respondia, como o rabino passava, como o rabino agia. Esse menino aprendia, até que aos 30 anos de idade, depois que ele aprendia tudo, ele estava preparado, ele ia ensinar, ia treinar outros talmudim, para serem também rabinos. Você sabe que Jesus começou
seu ministério com quantos anos? Com 30 anos. Com 30 anos. A idade que os meninos estavam preparados agora, homens, né? Já eram homens de 30 anos de idade para treinar outros. Agora, olha que situação ficavam, né? Esses que voltavam para casa, porque eles não foram escolhidos. Era uma situação bem assim, que eles tinham que seguir outras profissões, né? A oportunidade deles passou. Eles ficaram, né? Então, dos 14 aos 30 anos, eles seguiam rabinos, eles eram levados para um lugar que era chamado de Bet Medash. Bet Medash é mais ou menos com o mesmo significado, né? Lugar, né? Era lugar onde eles eram também ensinados, era mais ou menos com o mesmo significado de Bet Talmud, só que num estágio mais elevado, um ensinamento mais de perto, né? Onde ele seguia e era treinado até chegar a essa idade de estar preparado para ser um rabino. Agora, se você pegar comigo aí Mateus capítulo 4, eu queria que colocasse aqui no telão, versículo 18 e 19. 18, 19 até 20. 18 a 19. Vamos lá, coloca aqui por favor. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus veio 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Deixa por enquanto nesse aí. Estava ali quem? Jesus viu quem? Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam fazendo o quê? Pescando, porque eram pescadores. Ou seja, tanto Simão como Pedro não foram escolhidos para ser um talmidim. Por isso que eles estavam pescando, eles estavam na profissão de pescador. Eles tinham sido passado pela seleção lá, mas não foram escolhidos para serem um talmidim. Mas voltaram para casa, para aprender a profissão dos pais, para pescar. Os pais eram pescadores. Por isso estavam pescando. Porque se eles tivessem passado na escolha, eles eram um rabino. Eles tinham ficado lá na Bet Medash, seguindo o rabino. Agora, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus os viu. E Jesus faz o quê? Põe o próximo versículo. Chamando Pedro e André, e disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Olha, irmãos, então algo muito importante aconteceu ali. Algo muito forte aconteceu. Os rabinos tinham mandado esses homens para casa. Eles estavam pescando. Mas, de repente, Jesus chega e vê eles pescando e fala assim: me sigam. Ou seja, agora o rabino Jesus, o Senhor Jesus, o rabino Jesus, chega para Pedro e André e diz: me sigam. Eles estavam pescando. Você imagina a alegria deles. Olha, Ele nos escolheu. Ele está nos chamando para segui-lo, para ser um talmidim. E a alegria deles. E você vê que eles foram, os pais deixaram eles irem, porque era uma honra para eles que eles fossem preparados para ser um rabino, um seguidor, um talmidim. Então,
Você percebe aí que, pelo contexto, pela cultura judaica, pelo judaísmo, muitos, a maioria, se não quase todos, são dispensados. E Jesus chega até para aqueles que foram dispensados: sigam, vinde após mim. Eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Aqueles que foram rejeitados, né? Todos, o Senhor Jesus está falando: vinde após mim, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos achamos incapazes, né? Nós nos achamos assim, pequenos demais, para ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, uma bênção nas mãos de Deus. Mas Jesus, Ele nos capacita, Ele nos chama, Ele faz de nós verdadeiros pescadores de homens. Se você vê mais à frente o texto, põe aí os próximos versículos. Mateus 4, os próximos versículos. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Lá em frente. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. Então, lá na frente, você vê que eles também, esses outros também estavam com o pai pescando. E Jesus os chama também. Volta o versículo anterior, 21. Está lá, Tiago e João, seu irmão, estavam com o pai também pescando. E Jesus os chamou também. Tinham passado uma grande decepção. Estavam pescando, porque não puderam ser um talmidim. Mas Jesus os chama agora e fala assim: eu quero fazer de vocês um talmidim. Vocês serão o meu talmidim. Eu vou ensinar vocês. Eu vou treinar vocês. E vocês são escolhidos por mim. Se você pega João 15, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. A maioria de nós aqui, irmãos, não fomos nós que escolhemos, foi Jesus que nos escolheu, foi Jesus que nos chamou, foi Jesus que te chamou. Foi Jesus que te chamou. Que coisa maravilhosa. Jesus não despreza ninguém. Jesus vai capacitar todos nós, vai abençoar todos nós para o seguir e ser abençoado por Ele. Amém? Você pode dar glória a Deus por Jesus, amados. Nós devemos glorificar a Deus por Jesus, que deu a vida por nós, que nos chamou e que nos faz pescadores de homens, que faz de nós a pessoa, aquilo que é mais precioso, irmãos, um pescador de peixes, né? Ele no máximo ele vai ter uma profissão para ganhar o seu sustento, ganhar os seus trocados, mas isso é muito pouco perto daquilo que Deus quer fazer de nós. Alguém que vai lá e ganha a pessoa para Jesus, treina essas pessoas, ensina essas pessoas o caminho da vida e dá para eles o verdadeiro alimento, o manancial que vem do céu. Faz de você uma pessoa tão importante, né? Faz de você alguém que vai influenciar as vidas, que vai alimentar, que vai pastorear, que vai cuidar de vidas. Porque o Senhor, Ele te chama, o Senhor Jesus faz de você essa pessoa e te abençoa desta maneira. Amém, amados? Agora, quando o Senhor Jesus nos chama, Ele espera, e o que Ele quer que haja no coração de cada um de nós. Em primeiro lugar, número 1, são 3 aspectos que eu queria passar para você nessa noite. Primeira coisa que Deus quer ver no coração daqueles que o chamam, daqueles que são chamados por Ele, no seu coração, na minha vida, na sua vida, é um coração ensinável. Você precisa ser uma pessoa que tenha um coração ensinável.
Essa é a coisa mais importante, irmãos, na vida de um servo de Deus. Eu preciso deixar o Senhor me ensinar, deixar o Espírito Santo me conduzir, deixar a palavra de Deus me conduzir, ser orientado por Deus, guiado por Deus. Então eu preciso ser ensinável. E então eu preciso tirar da minha vida a prepotência, o orgulho, né, a altivez. Eu preciso mudar meu coração. Eu preciso ser ensinável. Eu preciso estar perto de alguém que seja aquele que vai me ajudar. Sabe que o Senhor Jesus, Ele vai fazer isso na sua vida, um talmidim, através de alguém. Não é o próprio Senhor Jesus que vai fazer isso com você. Ele vai usar alguém da igreja, um irmão mais velho, um líder, o seu líder de célula. Ele vai usar o seu pastor para fazer isso por você. A igreja, o próprio Senhor Jesus diz lá em Efésios 4 que Ele concedeu dons aos homens. E Ele concedeu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, com o fim de aperfeiçoar a sua igreja, de ensinar o seu rebanho. Então, tem gente que acha que ele pode ser um talmidim de Jesus, sem ter alguém na sua vida. Ele pode ser independente. Não, se você pensa assim, você está enganado. Deus vai fazer isso através da sua liderança, do seu pastor, do seu líder. Deus vai fazer isso através da igreja. Então, Deus faz isso através de alguém. É por isso que nós precisamos ter alguém que está perto de nós, um líder espiritual, alguém que fala na nossa vida, alguém que puxa a nossa orelha, alguém que nos consola, alguém que nos anima, alguém que nos chama a atenção quando vê que nós estamos em perigo, quando nós estamos saindo fora da direção que Deus tem para a nossa vida. Deus sempre utilizou a vida de homens, assim como no contexto judaico. Os meninos seguiam até aos 30 anos aquele rabino, para aprender com ele, ser um rabino, para poder ser alguém que vai ajudar, cuidar dos talmidim, como aquele rabino faz. Você precisa estar perto de alguém, né? É um privilégio danado, é uma grande bênção, é uma oportunidade ímpar, aqueles que se aproximam de alguém, de um homem de Deus, de um servo de Deus, para que possa ser acompanhado por ele. É por isso, irmãos, que nós temos instituído ministérios de célula. Por isso que nós temos colocado liderança para estar acompanhando irmãos, para estar pastoreando irmãos, para estar perto deles, para que eles possam ser cuidados, para que eles também possam cuidar de outras vidas, para serem ensinados, exortados, consolados, animados, né? Isso é maravilhoso, porque isso nos traz segurança, faz de nós pessoas treinadas, pessoas abençoadas, né? Então, a importância de se ter alguém para falar na nossa vida, que você possa ter um coração ensinável, que você possa ter esse desejo de estar alguém, orar a Deus, para que você possa ter um coração ensinável. Quando teu líder, teu pastor, for até você e te falar, olha, eu vejo que você devia fazer tal coisa, devia cuidar mais desta área, estar atento com aquela, você precisa cuidar mais da sua casa, você precisa fazer mais isso. Você esteja disposto a receber isso, né? Esteja disposto. Você for chamado a atenção para o seu pastor, para o seu líder, dizer que você precisa passar mais tempo com Deus, você precisa tomar cuidado em determinada área da sua vida, saiba que isso é uma bênção na sua vida, que todos nós precisamos ter isso, né? Nós precisamos ser treinados, nós precisamos ser orientados, nós precisamos ser cuidados, né? Para que nós possamos realmente amadurecer. Então, irmãos, isso não é uma invenção humana, não. Isso é uma direção de Deus para a igreja. Isso é uma bênção de Deus para a igreja. Você tem que prestar conta para o seu líder, para o seu pastor, para aqueles que são líder espiritual na sua vida. Eles zelam da sua vida, e prestarão conta
da sua alma a Deus, né? Eles estão aqui para te abençoar. O teu líder de célula está para te abençoar. O pastor está aqui para te abençoar, né? Aquele que fala na sua vida, ele é segurança para a sua vida, ele é bênção na sua vida. Você devia ter o mesmo desejo que aqueles meninos tinham, né? Ter a mesma dedicação que aqueles meninos tinham. Quantos de nós não sabemos quase nada, não memorizamos quase nada das Escrituras, né? Os meninos memorizavam todo o Velho Testamento. Por que eles memorizavam o Velho Testamento? Era a Bíblia daquela época. Não tinha Novo Testamento, né? Não tinha Novo Testamento. Eles memorizavam toda a Bíblia. E eles ficavam ali seguindo o rabino. Tudo que o rabino mandava, eles faziam. Eles eram obedientes. Eles tinham um coração ensinável. Eles tinham desejo de aprender. E você precisa ter esse desejo, esse coração ensinável a aprender. E o segundo aspecto que nós vemos no coração de um talmidim é que ele tem um coração desejoso, ardente de servir o Senhor, servir a Deus. Então é alguém que ama as coisas de Deus, ama a casa de Deus, ama o ministério, ama as vidas, ama servir. Ele tem prazer em servir o Senhor e está envolvido com as coisas de Deus. Ele não é alguém que ele apenas frequenta culto. É alguém que está envolvido com as coisas de Deus. Coração disposto a servir, a amar, a ser um instrumento realmente de Deus, na mão de Deus, ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Eu queria que colocasse aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Deixa eu ver se é esse versículo que eu quero agora, senão a gente pula. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou falar um pouquinho dele mais para frente, né? Então, deixa esse versículo aí por enquanto. Você tem que ser alguém que está disposto a pagar preço pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. O seu coração tem que ser assim. Então você não pode ser apenas alguém que é um ouvinte na casa de Deus. Você vem nos cultos, vai embora para casa. Mas você não está cuidando de vida, você não está ganhando vida, você não está envolvido em ministério, você não tem paixão pelas coisas de Deus, você não se preocupa em vir nas reuniões de oração e interceder pelo reino de Deus. Tem que ter um coração ardente. O seu coração tem que pegar fogo pelas coisas de Deus. Você tem que amar a igreja, a casa de Deus. Você não pode vir para as reuniões por obrigação. Ai meu Deus, logo hoje, né, está chovendo, quarta-feira, reunião de oração, eu tenho que ir lá. Eu faço parte do louvor e o pastor está pegando no pé, vou ter que ir nessa quarta-feira também? Oh Deus, o senhor sabe, né? Não pode ser assim. Nós tem que estar, Senhor, louvado seja Deus, porque hoje é quarta-feira, né? Vou para lá, vou adorar o Senhor e vou interceder e vou buscar, eu vou ver fogo descer do céu, eu quero interceder, eu quero cobrir os meus irmãos de oração, eu quero que o Senhor nos revele coisas. Tem que ser paixão. Tem gente que arruma tudo quanto é desculpa, né? Tem dia que está frio, tem dia que está chovendo, tem dia que está calor demais, tem dia que ele está meio gripado, né? E se a gente for olhar isso, irmãos, a gente não participa das coisas de Deus, não vai em célula, não faz nada, não serve, não visita ninguém, não vai no hospital, sabe por quê? Todo dia eu tenho coisa para fazer, todo dia eu tenho cansaço também, todo dia pode me aparecer uma gripe, todo dia pode me aparecer alguém que quer me tirar o foco naquele dia. Assim, vem cá, mas eu tenho um compromisso, eu não vou perder meu foco não.
Então, a gente tem que ter um foco, tem que ter perseverança. A Bíblia fala que nós temos que ser perseverantes. Então, o segundo aspecto é que eu tenho que ter um coração disposto, desejar, querer, amar, servir o Senhor e ser um instrumento nas mãos de Deus. Como é que você vai querer ser um rabino se você não quer ter talmidim para ser orientado, se você não quer cuidar? Então, Deus vai usar você como poder e graça quando esse desejo for forte no seu coração, você amar as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então é o segundo aspecto, ter esse coração realmente desejoso e muita determinação no coração. E o outro aspecto, o terceiro lugar, é que você precisa crer que você é capaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, que milagres vão acontecer através da sua vida, que você vai orar pelas pessoas, elas vão ser curadas. Você tem que crer, você tem que ter um coração que crê. Sabe por quê? Que às vezes a gente está mal, às vezes você deixou de orar, você deixou de se aplicar nas coisas de Deus, você até está pecando, está meio desviado, está meio frio, então você começa a desacreditar. Quando a pessoa não está bem, ele começa a desacreditar, que Deus pode usar a vida dele. Ele fica até com medo de se encontrar um endemoniado pela frente, assim, encontrar um endemoniado pela frente, o diabo vai estar, sabe, o que eu ando aprontando por aí, e o diabo vai gritar e eu que vou correr do diabo. Às vezes tem gente que está assim, Ele está com medo de encontrar uma situação difícil na frente, então, ele anda preocupado, com medo. Então, irmãos, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos dar graça, mas você precisa realmente acreditar que Deus é poderoso, que aquele que começou uma obra na sua vida, Ele vai concluí-la até o de Cristo Jesus. Amém? Se você está numa situação assim, meio desacreditado, que tem muita gente que não acredita mais, que Deus pode curar alguém através da vida dele. Esses dias eu estava ouvindo um pastor contar que quando ele se converteu, ele estava naquela fé, naquele fogo do Espírito Santo, dando glória a Deus. Então ele foi para o trabalho e ele começou a ler o livro, e o motorista que estava do lado dele falou assim: mas você é crente? Ele falou assim: eu me converti a Jesus agora sou um crente. Ele falou assim: rapaz, eu estou meio desviado, estou envolvido, agora estou fumando, fazendo as coisas que não servem. E ele falou assim: quer saber? Me dá o seu cigarro, me dá um cigarro dos seus aí. Pegou o cigarro daquele motorista que estava desviado e levou para casa e começou a orar, fez 3 dias de jejum e começou a orar e fez uma loucura que a Bíblia não manda fazer, viu? Mas ele, na sua ingenuidade, mas naquele fervor, ele pegou o cigarro e falou assim: quer saber? A Bíblia diz que se a gente ungir o doente, ele vai ser curado. Eu vou ungir esse cigarro aqui e vou dar para aquele cara fumar esse cigarro, para ele poder largar o vício. Aí ele pegou, levou aquele cigarro, depois de 3 dias de jejum, e ungiu o cigarro, deu para o cara, e o cara pegou um cigarro, e lá na casa dele, lá, e tentou fumar o cigarro, porque ele falou para o cara: fuma o cigarro, porque sabia que tinha ungido o cigarro, para largar e o cara foi fumar o cigarro e começou a dar ânsia nele, e ele não conseguia fumar o cigarro, e vômito, até que ele não conseguiu mais fumar. E ele foi no médico. O médico falou para ele assim: rapaz, mas você não vai parar de uma vez, não, vai parando devagarzinho. E ele tentava pôr outro cigarro na boca, e vinha aquele enjoo, ele não conseguia mais fumar, porque o rapaz tinha feito aquilo. Olha o poder da oração, a influência que tinha a oração que ele fez e a fé dele, que o Senhor ia libertar aquele homem. E aquele homem procurou ele depois: rapaz, você acabou com a minha vida, eu não consigo mais fumar, e o médico disse que eu não posso parar de uma vez. Ele falou assim: não,
Acabou não, Jesus está te libertando. Né? Jesus te libertou do vício. Então, irmãos, você está orando pelas pessoas? Está crendo que Deus vai abençoar você no seu trabalho? Abençoar a sua casa? Abençoar seu ministério? Que você vai ser usado para ganhar vidas? Queria que colocasse um versículo aqui, João, capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Peraí, volta só nesse daí de Hebreus. Desculpa. O de Hebreus fala que sem fé é Hebreus 6, 12. 11, 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe e se torna recompensador, né? Que recompensa aqueles que o amam. Você acredita que Deus faz isso por você? Que Deus vai te abençoar? Que Deus vai te recompensar? Então, creia. 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 Né? Antes de a gente pular para o outro lá, eu me lembrei, Pedro, irmãos, quando Jesus vinha andando sobre as águas, e todo mundo achou que era um fantasma, e Jesus falou assim, opa, peraí, sou eu. Aí Pedro, Senhor, se é o Senhor, manda que eu ande sobre as águas. Jesus falou, vem. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. Não era nenhum truque, viu, irmãos? Pedro andou sobre as águas, porque Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas. E Pedro só afundou naquele momento que ele começou a desacreditar que ele era capaz de andar sobre as águas. Por que Pedro foi, irmãos? Porque o Talmidim, ele acredita que ele vai ser igual ao mestre, ele vai fazer o que o mestre faz também. E por isso Pedro foi, mas naquele momento Pedro desacreditou. Se você acredita no seu mestre, no seu Senhor, no que ele faz e no que ele diz que você pode fazer, você vai andar sobre as águas, porque você vai ser exatamente como seu mestre. Jesus fala aqui agora em João, capítulo 14, versículo 12, veja comigo, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores, porque estou indo para o Pai. Então, Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, fará o que eu faço. Se você é seguidor e discípulo de Jesus, você quer ser como Ele, Ele diz que você vai ser como Ele, que você vai fazer as obras que Ele faz, então você vai fazer. Você precisa acreditar que você vai ser o instrumento nas mãos de Deus para fazer o que Ele faz. Jesus diz, eu lhes dou autoridade. Eu lhes dou autoridade. Amém? Glória a Deus. Por isso que Pedro começou a andar ali. E conseguiu andar. Porque ele ia fazer exatamente o que o seu mestre, que o havia chamado e disse, vinde após mim, eu farei de você pescador de homem. E você vai ser também como eu. Então, Jesus está dizendo aqui, você acredita, irmão? Quantas pessoas você já tem abençoado, tem curado, que Deus tem usado a sua vida para curar outras pessoas, que você é um instrumento de bênção na mão de Deus. Glória a Deus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você vai ter essa graça. Você vai ser usado assim, mas você tem que ter esse coração que crê que vai acontecer isso. Aquilo ali não são meras palavras não, irmãos. São aquilo que o Senhor Jesus disse que você seria. E que eu seria, e que Ele usaria você para fazer as obras que Ele faz também. E que você vai abençoar vidas, e que você vai declarar, e que você vai falar com pessoas, e a palavra de Deus vai entrar, essa pessoa vai ser transformada, você vai pôr a mão na cabeça da pessoa, vai expulsar demônio, você vai abençoar a casa de pessoas. Você vai transformar, porque o Senhor Jesus disse isso, então você tem que crer. Então, quando você não pode ser mais tímido, a palavra de Deus diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Você não pode ser mais tímido. Você tem que acreditar naquilo que Jesus disse que
faz e que você vai fazer? Que você vai abençoar, que pessoas serão curadas, demônios vão sair correndo, famílias vão ser libertas, e você vai ser esse instrumento nas mãos de Deus. Você tem que acreditar nisso. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai incendiar o seu coração nessa noite, para que você possa fazer, porque Ele disse que aquele que crê nele fará as obras que Ele faz. E você quer ser igual a Jesus, você foi chamado à semelhança, criado à imagem e semelhança de Jesus. Ele nos gerou novamente, Ele nos fez novas criaturas, cidadãos, filhos de Deus, na autoridade e no poder. Ele nos concedeu isso, para que nós possamos conquistar pessoas, ganhar vidas e abençoar vidas. Então, quando você tiver oportunidade, irmão, você não perca a oportunidade de falar com as pessoas, de profetizar na vida das pessoas, de declarar que realmente Jesus vai entrar ali e essas vidas vão ser transformadas, em nome de Jesus. Há um poder tremendo que o Senhor nos conferiu, irmãos, para fazer. Ele concedeu o poder à igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e você vai ser usado. Agora, você tem que ser realmente um talmidim, que quer ser igual a Jesus, que crê que aquilo que Jesus mandou, você vai fazer. Você vai ter a graça de fazer aquilo que Ele falou, e vai acontecer porque você acredita. Então, creia no seu coração. Não seja aquele que está duvidando mais. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode trazer cura para você. Mesmo que você esteja em situação difícil, Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Deus é poderoso para entrar na sua vida e mudar a sua situação. Amém? Mesmo que você esteja fraco. Eu sei que tem pessoas aqui que estão se sentindo fracas espiritualmente. Já foi falado isso aqui nessa noite. Mas o Deus é tão grande, tão poderoso, irmãos. E se você começar a acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Quando você começar a acreditar, você vai abrir a boca, você vai profetizar, você vai declarar, você vai caminhar na palavra de Deus, e Deus vai usar a sua vida. Então, terceiro aspecto, você precisa começar a acreditar que tudo é possível àquele que crê. Entendeu bem essa frase? Tudo é possível àquele que crê. Então, o que está faltando às vezes para nós? Que é possível para mim, que Deus vai usar, que Deus vai fazer através da minha vida, porque é Ele que age em mim, e que Ele me conferiu essa autoridade para poder ser um instrumento nas mãos de Deus, que vidas vão ser abençoadas através da minha vida. Amém? E eu quero ler mais um texto com você para encerrar, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler desde o versículo 5, depois nós paramos aí, vamos do 5 ao 11, depois a gente destaca o 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dentro desse contexto dessa mensagem, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que tinha em Jesus? Meu Pai me conferiu o poder. Meu Pai me deu autoridade. E Jesus disse assim: eu lhes dei autoridade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de autoridade, de poder, de fé, de esperança, de certeza daquilo que Ele vai fazer em você e através da sua vida. O mesmo sentimento de ser alguém que não agiu como Satanás agiu, quando ele era Lúcifer. Qual o sentimento que teve no coração de Lúcifer? Ele encheu seu coração de orgulho.
ele partiu na direção oposta de Jesus. Ele quis ser como Deus, até maior que Deus. E Jesus, sendo Deus, se fez servo. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, faça como Jesus fez. Ele, sendo Deus, se fez homem, se fez servo, esvaziou-se, o texto vai dizer isso. E Lúcifer encheu de orgulho o coração, prepotência, quis ser como Deus, foi na direção inversa. E Jesus se fez servo, servia, se fez homem. Por isso ele pôde identificar, vir e cumprir a missão do Pai. Porque ele teve um outro sentimento. E Adão fez também o errado, né? Deus disse, olha, não toque naquela árvore. Árvore do conhecimento do bem. Porque no dia em que você tocar, você vai morrer. Adão foi na direção oposta, fez como Lúcifer fez. Ele foi lá, quis ter o conhecimento que Deus tinha, porque o que saltou no coração era o conhecimento, porque a serpente disse, olha, o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. Por isso que Adão foi lá e fez isso. E aí entrou a morte, entrou o pecado. Jesus fez o inverso. Jesus foi servo. Irmãos, temos que ter um coração ensinável. Temos que ter um coração disposto a seguir a Jesus. Temos que ter um coração que crê. Temos que ter um coração que crê. Então, seguindo o texto, versículo 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Olha aí, Jesus. Tendo a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Eu vou parar um pouquinho nesse versículo 8. O versículo 8 diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, irmãos, a obediência, ela é indispensável, ela é coisa básica, fundamental, e que não pode faltar na vida do servo de Deus, para que Deus possa abençoar e usar a nossa vida, e nós possamos agradar a Deus. Eu tenho que ser obediente. Agora, você pensa assim, mas eu sou obediente a Deus. Será? Quando você não é obediente aos homens, você não é obediente a Deus. Você demonstra obediência a Deus quando você é obediente àqueles que são autoridade na sua vida. Se você não é obediente a pai, se você não é obediente à autoridade, se você não respeita, não obedece o teu líder espiritual, você não agrada a Deus, você não pode servir a Deus, você não pode agradar a Deus. Não há outra maneira de demonstrar obediência se não for através de homens. É muito bonito a gente falar, né? A gente canta louvores aqui, que eu fico até arrepiado quando canta. Mas quando eu vou pensar na letra, né? Tem um que até o pessoal acho que não gosta muito, né? Que diz assim, a gente não canta ele mais aqui, mas é um cântico antigo que diz assim, me leva para a cruz, Senhor. Como é que continua? Como Cristo reinou. Cristo reinou aonde? Me leva para a cruz. Quem é que quer ir para a cruz? Quem é que quer ir para a cruz? Hein? Qual é a outra parte? Eu quero ver o mundo, o pecado e as minhas vontades
sujeitos lá na cruz. Irmãos, Jesus fez isso, viu? Jesus foi obediente até a morte de cruz. A nossa obediência, irmãos, tem que ser total e completa. Se nós quisermos agradar a Deus e ser um talmudim de Jesus, um discípulo de Jesus, nós temos que ser obedientes. Estava ouvindo o pastor contando que o irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero que o senhor me discipule, eu quero ser um talmudim seu. Ele falou assim: tem certeza, irmão? Assim, não, pastor, eu quero. Ele falou assim: então vem cá. Amanhã você esteja na minha casa. Amanhã era segunda, né? Amanhã você esteja na minha casa às 9 horas da manhã. Amém? Vamos lá. Chegou lá, o pastor falou assim: fazer o seguinte, você vai lá na cozinha, tem o mate, tem água, ferva a água lá, prepara um chimarrão. Daqui a pouco você entra naquela sala, quando você preparar, espera naquela sala, daqui a pouco eu vou para lá. Aí o irmão foi lá, ficou pensando: meu Deus, que história é essa de vir preparar chimarrão, que tem a ver isso com discipulado, né? O Senhor, né, preparando, usando a vida do pastor, falou: vai lá para aquela sala, então, com chimarrão. Ele foi, ficou esperando lá, vamos ver o que vai acontecer. Então ele sentou na frente do irmão lá e falou assim: irmão, assim, vou começar a primeira lição. Era já fazer o chimarrão, né? Mas teórica ali, ele disse assim, e prática ao mesmo tempo, ele disse assim: orar tem que ser como tomar chimarrão. Como é que você toma chimarrão? Você não toma chimarrão e vai embora e sai correndo, dá uma puxada na bomba e vai embora. Porque, em primeiro lugar, o chimarrão é quente, irmãos. Você não pode puxar aquele negócio de qualquer jeito, senão você vai queimar toda a sua garganta. Eu já tomei muito chimarrão quando morei no Rio Grande do Sul. Aquilo é quente, irmãos. E aquilo, às vezes, você vai puxar assim, ó, parece que precisa ligar um motor para aquele negócio sair. Se não estiver muito bem preparado, não souber preparar, que às vezes a pessoa forma até bolha quando vai puxar aquilo. Não é, e tem que ser com jeito, né? Porque aquilo vem quente, né? Então, o chimarrão é colocado como um cafezinho que a gente vai sentar com os irmãos para conversar, para você realmente com calma, né? Então você, para falar com Deus, para orar, enquanto tomar chimarrão aqui, nós vamos orar. Você vai aprender que você não pode chegar para Deus e falar com Ele e sair correndo, você tem que conversar com Deus, você tem que esperar Deus falar com você. Então, começou ali. Ele falou: tá bom, agora é o seguinte, depois que terminou o chimarrão, um período de oração, que ele ensinou como deve ser a oração, ele falou assim: você quer, então, mesmo que eu continue discipulando você? Então, o que você faz? Eu estou só estudando, pastor, à noite. Ele falou: então, a partir de agora, você vai chegar na minha casa às 9 horas e só vai embora às 6 da tarde. Ele ficou indo, né, e o pastor mandava ele cortar a grama, limpar o cocô do cachorro, né, fazer um monte de coisa. Parece aquele filme do samurai lá, daquele japonês que mandou o cara esfregar o carro lá, né? Brilhar, dar brilho no carro para aprender a lutar, né? E o cara: mas meu Deus, eu queria pegar já uma espada. Mas, não, rapaz, você vai primeiro exercitar o músculo, né? Depois. Então você vai fazer tudo, ia pagar a conta da igreja, ia fazer as compras, ia para lá, ia para cá, fazia tudo. E ficou 6 meses indo de manhã das 6 às 9 às 6 da tarde, das 9 da manhã às 6 da tarde. E nesse tempo, o pastor ensinando coisas práticas, lição de vida, ensinando a ser obediente, a fazer as coisas direitinho. E ele falou assim, depois que ele teve que ir trabalhar, e o pastor chamou ele e falou assim: você não tem consciência de tudo o que você aprendeu aqui. Ele falou: não, pastor, tem sim. Eu disse: você não tem, não.
Você só vai ter consciência de tudo que você aprendeu aqui. Você só vai ter a noção de tudo que você aprendeu aqui, daqui para frente. Aí ele diz que lembra disso até hoje, de lições, de como ele aprendeu a ser obediente, a respeitar o seu pastor, o seu líder, e a experiência de vida que ele aprendeu ali, que serve hoje para ele até hoje, na sua vida, porque ele teve alguém que cuidou dele, ensinou ele a ser um discípulo. O discípulo, irmãos, se nós tivéssemos uma igreja formada de discípulos, a nossa igreja seria outra. Nós ganharíamos muitas vidas, nós teríamos muito mais oração, mais poder de Deus descendo aqui neste lugar, se nós fôssemos discípulos verdadeiros de Jesus, comprometidos com a obra, com o reino de Deus. O pastor não precisava implorar quando fosse fazer um mutirão, quando tivesse pedir para você orar, falar assim, nós precisamos agora que você assuma tal coisa, que você faça tal coisa. Então, obediência, irmãos, é algo que a gente começa a fazer como discípulo com as nossas autoridades dentro de casa, nosso pai, com nossa mãe, nosso chefe, as autoridades espirituais, seu líder de célula. É obediência. Você tem que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Obediência vai muito mais do que você fazer porque foi mandado. Você vai honrar também a pessoa porque você quer estar perto dela. Você precisa estar perto dela. Você quer fazer com alegria aquilo que foi mandado você fazer. E Jesus fez isso, irmãos. A condição que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai foi porque ele foi obediente, ele não pecou. Jesus não deu uma escapadinha por fora, falou assim, eu até vou para a cruz, meu Pai, mas esse mundo aqui tem coisa boa, eu preciso experimentar algumas coisinhas aqui. Jesus não fez isso não. Jesus se consagrou, ele falou assim, eu quero agradar meu Pai, eu quero fazer toda a vontade do meu Pai, eu vim para agradar o meu Pai, e ele foi obediente em tudo. Então Jesus não burlava, ele não deu um despertinho, ele foi santo e obediente o tempo todo. Por isso o sacrifício dele foi aceito, e ele pôde remir com seu sangue os nossos pecados, porque o sangue de Jesus, se tivesse alguma contaminação, não perdoaria os pecados. Prestou atenção no que eu estou falando? Se Jesus tivesse cometido o pecado, todos nós estaríamos perdidos. Não teria salvação para nós. Nós só fomos salvos porque Jesus não cometeu um pecado sequer. O sangue dele era totalmente puro e ele foi totalmente santo. Por isso ele agradou o Pai e pôde remir as nossas vidas do pecado. Só por isso. Só por isso você precisa ser santo também, para Deus usar você com poder, com graça, e você precisa se consagrar e lembrar desse versículo. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira. A mais elevada posição lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Por quê? Por quê, irmãos? Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Significa, irmãos, que todo joelho, um dia, irmão José, um dia o irmão vai ter que ajoelhar lá e falar aqui, Jesus, tu és o Senhor.
Tu és o Senhor. Eu vou ter que chegar lá e me ajoelhar. Aquele que morreu vai ter que levantar e vai ter que ajoelhar. Tu és o Senhor. Os que estão no céu vão fazer a mesma coisa. Vai ajoelhar nos pés de Jesus e vai dizer: Tu és o Senhor. Você vai dizer isso, você vai ter que dizer isso, você vai ter que fazer. Você vai ter que ajoelhar e falar assim: Tu és Senhor. Aquele mais terrível assassino, bandido, que falava: eu sou ateu, meu negócio é dinheiro, meu negócio é isso. Um dia ele vai ter que ajoelhar nos pés de Jesus e vai dizer: Tu és o Senhor. Aquele que se declara que é inimigo da igreja de Deus, aquele que se declara perseguidor da igreja de Deus, que blasfema, que zomba das coisas de Deus, um dia vai ter que se ajoelhar lá nos pés de Jesus e vai dizer: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Todos vão ter que fazer isso. Todos. Você parou para pensar que você lê isso aí, às vezes você esquece que um dia você vai fazer isso, vai falar: Jesus, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Todo mundo vai fazer isso. Todos os que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Todos vão fazer isso. Porque Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessará. Gente, vai ser maravilhoso a gente ver que todo mundo vai ter que confessar nesse dia, né? Até aqueles que vão descer para o abismo. Antes do cara descer para o inferno lá, ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo. Então, eu queria lembrar que você precisa ter, quais são as 3 coisas que foi falado aqui? Um coração ensinável. O que é um coração ensinável? Irmãos, eu vou insistir um pouquinho nesse ensinável. Porque tem pessoa que você fala para ele e fala assim: ah, mas não é bem assim. Eu não vou fazer assim. Ele falou, mas eu saio daqui e ali eu vou fazer do meu jeito. Essa pessoa não é ensinável. Esse coração não é ensinável. Então, um coração ensinável é um coração que dá ouvido, que pratica, que põe em prática aquilo que o seu líder ensinou. E o coração determinado, desejoso, que ama o Senhor, ama as suas coisas, que quer se envolver com as coisas do Senhor, né? E por último eu falei, um coração que acredita que Deus é com ele, é galardoador e que vai usar a vida dele com poder e graça, que é obediente. Amém? Glória a Deus. Você quer ser um talmidim de Jesus? Me obedeça. Levanta todo mundo.